dia, sextos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos a correção das atividades de álgebra, matemática 1, as atividades do capítulo 9, tá? A partir da página, então, 222 da apostila 2, tá bom? As atividades que falam, então, sobre múltiplos e divisores de um número natural. Bom, vamos à primeira questão, na página, então, 222. É a questão número 1 dos exercícios conceituais. Ela pede para você classificar sentenças abaixo como verdadeira ou falsas, né? V para verdadeiro e F para falso. A primeira sentença, você tem os múltiplos de 17. Múltiplos são números resultantes de uma multiplicação. Se é múltiplo de 17, tem que resultar da multiplicação por 17. Será que o zero, ele pode resultar de uma multiplicação por 17? Sim, porque 17 vezes 0 dá 0. O 17, ele pode resultar de uma multiplicação por 17? Sim, 17 vezes 1 é 17. Então, tanto 0 como 17 são múltiplos de 17. 34, o número 34, ele pode ser o resultado de uma multiplicação por 17? Sim, 2 vezes 17 dá 34, tá? Então, 34 também é múltiplo de 17. 51 pode resultar de uma multiplicação por 17? Sim, 17 vezes 3 é 51. 68 pode resultar de uma multiplicação por 17? Sim, 17 vezes 4 dá 68. Ou seja, o 0, o 17, o 34, o 51 e o 68 são múltiplos de 17. Por que que tem essa reticências aqui, ó? Essa reticências, ela está aqui porque os múltiplos de um número são infinitos. Eu posso continuar essa multiplicação. 5 vezes 17 colocar o resultado, 6 vezes 17 colocar o resultado, tá? Nós vamos ter infinitos múltiplos de 17, tá bom? Então, essa sentença é verdadeira. Professora, e como que eu saberia, então, que o 34 estaria na tabuada do 17? Faz a divisão, ó. 34 dividido por 17 vai dar 2, vai dar uma conta exata, tá? Então, se dá uma conta exata, é porque esse número, né, é múltiplo do outro, ok? Bom, agora a próxima sentença. 1.400 é divisível por 4? Bom, para saber se 1.400 é divisível por 4, a gente tem que realizar a divisão. E sim, 1.400 é divisível por 4. Vai dar uma conta exata, tá bom? Agora a próxima. 220 é divisível por 12? Não. Se você dividir 220 por 12, vai dar um número, tá? Decimal, tá? Ou seja, não é natural. 220, então, dividido por 12, vai sobrar resto diferente de zero. Então, isso aqui é falso. A próxima diz assim: os únicos divisores naturais de 32 são o 1 e o 2. Isso está incorreto. O 1 e o 2 são sim divisores de 32, mas não são os únicos, tá? Quem mais é divisor de 32? Além do 1 e do 2? O 4, né? Porque 32 dividido por 4 vai dar 8. O 8, então, também é divisor, né, de 32, porque 32 dividido por 8 vai dar 4. Tá bom, gente? Então, nós temos outros divisores. Além disso, nós temos o 16. Por quê? 32 dividido por 16 vai dar 2. E além desses números que eu já falei, o 32 é divisível por 32. Todo número é divisível por ele mesmo. Então, o 32 também é divisor de 32. Tá bom? Então, isso aqui está errado, é falso. Gente, o maior divisor de um número é ele mesmo, tá? Então, todo número é divisor de si mesmo, tá bom? A próxima, 2.352 é divisível por 14. Sim, essa conta vai dar exata, ou seja, resto zero. Então, é verdadeiro. Continuando,
Exercício 2 era para verificar se o número 324 é múltiplo de 12. Ou seja, se o 324 pode resultar, né, pode vir de uma multiplicação por 12. Então, como que eu sei se o 324 é múltiplo de 12? A gente faz a operação inversa, né? Porque eu tenho que descobrir, então, se existe um número que multiplicado por 12 vai dar 324. Então, eu faço a divisão. 324 dividido por 12 vai dar exatamente 27, com resto zero. Ou seja, a conta é exata. Se a conta é exata, então eu posso afirmar que 324 é múltiplo de 12, ó. Porque 12 vezes o 27 dá 324. Ou seja, 324 é múltiplo de 12. Resulta de uma multiplicação por 12. Além disso, eu posso falar também aqui, ó, que o 324, além de ser múltiplo de 12, ele também é múltiplo de 27, tá? Então, sim, 324 é múltiplo de 12. Essa era a resposta. Seguindo aqui, agora nós temos ainda o número 3 dos conceituais e pede para que você demonstre que o número 1560 não é divisível por 16. Aqui já está falando que não é divisível por 16. E é para demonstrar. Então, é só para você realizar a divisão, tá? Se está falando que não é divisível, é porque essa conta não vai dar exata. Ou seja, não vai sobrar resto zero. Tá? O resto vai ser diferente de zero. Exatamente assim, ó. 1560 dividido por 16 vai dar 97 e o resto vai ser o 8. Vai sobrar 8. Tá? Tá vendo que o 8 é menor que o divisor. Então, a conta não continua. Esse é o resto 8. Então, se não dá uma conta exata, né? Se eu fosse continuar, eu teria que continuar com os números decimais. E nós estamos falando de números naturais, tá? Então, logo, o 1560 não é divisível por 16, porque essa conta não é exata, ou seja, não tem resto zero, tá bom? Questão número 4. Verifique se o número 15 é divisor de 1545. Divisor é o número que vai na chave da divisão. Ou seja, eu tenho que pegar o 1545 e dividir por 15. Se você realizar essa divisão, 1545 dividido por 15, o resultado vai dar 103. E qual vai ser o resto? Zero. 1545 dividido por 15 dá 103 e o resto é zero, ou seja, é uma conta exata, tá? Se o resto é zero e essa conta deu exata, sim, o 15 é divisor de 1545, porque nós temos resto zero. O 1545 eu posso falar que ele é múltiplo tanto do 103 como do 15, porque 103 vezes 15 dá 1545, tá? Então, tanto o 103 como o 15 é divisor de 1545, tá? E eu posso falar também que 1545 é múltiplo de 103 e 1545 é múltiplo de 15, porque resulta da multiplicação dos dois, ok? Questão 5. Explique por que não é possível uma professora dividir uma turma do sexto ano, que é composta por 34 alunos, ó, em grupos de 6 pessoas. Tá? Então, ó, imagine que a sala de vocês tem 34 alunos e eu queira fazer um trabalho em grupo, tá? E eu queira dividir em grupos de 6. Será que eu vou conseguir? Né? Que todos os grupos tenham 6 pessoas? É isso que está perguntando aqui, tá? 34, se eu dividir por 6, vai dar 5, tá? E vai sobrar o quê? 4. Ou seja, eu teria 5 grupos com 6 alunos e um grupo com 4 alunos. Então, não daria certo, tá? Então, não seria possível, tá bom? Então, ela não vai conseguir fazer, né, essa divisão, tá? Dos 34 alunos em grupos de 6 pessoas. Porque vai ter um grupo que não vai ter 6 pessoas, vai ter 4, porque sobra 4. Tá bom? Então a resposta é ela não vai conseguir, pois 34 não é múltiplo de 6. Tá?
Não tem um número que eu multiplico por 6 que vai dar exatamente o 34 nos números naturais, tá bom? Então, 34 não é múltiplo de 6, ou seja, o 6 não é divisor de 34, ok? Continuando. Agora nós vamos começar a correção dos contextualizados ainda na página 222, tá bom? Agora, o exercício 6. Nós temos uma tirinha. Primeiramente aqui, ó, o número 5, dizendo assim: amor, eu tenho algo a te dizer que talvez atrapalhe o nosso relacionamento. Aí o 7 responde: e o que é? O 5 fala: nós somos primos. O 7 fica espantado, regala os olhos aqui, né? A letra A fala o seguinte: explique por que o autor utilizou esses números, o 5 e o 7, e não o 4, o 6 ou o 15 para serem personagens dessa tirinha. Eu falei para vocês na explicação da aula passada que a resposta estava aqui, ó, no segundo quadrinho da tirinha. Por que que nós devemos usar o 5 e o 7 e não o 4, 6 e 15, por exemplo? Porque o 5 fala assim: nós somos primos. Ou seja, 5 e 7 são números primos. O 4 é número primo? Não, então eu não posso usar o 4 aqui no lugar deles. O 6 é número primo? Também não. Então eu não posso usar o 6 no lugar deles. O 15 é primo? Também não. Ou seja, o 15 não pode ser usado no lugar deles. Lembrando que números primos são aqueles números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 5, ele é só divisível por 1 e por 5. O 7, ele é primo porque ele é divisível só por 1 e por 7, tá? E o 4? O 4 não, o 4 tem mais que dois divisores. O 4 você consegue dividir por 1, consegue dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. E o 4 consegue dividir por 4, ou seja, ele tem o quê? 3 divisores, ele não é primo. Olha o 15. O 15, ele é divisível por 1, ele é divisível por 3, ele é divisível por 5, ele é divisível por 15, né? Então, o 15 também não é primo, porque ele tem mais que dois divisores, tá? Então, nessa tirinha, a gente só pode usar números primos, nós não poderíamos usar números compostos, como é o caso do 4, 6 e 15. Números primos têm apenas dois divisores. Números compostos são aqueles números que têm mais de dois divisores, tá? Então, é essa a resposta da letra A. O autor utilizou esses números porque cada um deles possui somente dois divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Por isso, eles são chamados de números primos. Tá? Então, por esse motivo, eles podem estar aqui. Já os números 4, 6 e 15 não são números primos, são números compostos. E é por esse motivo eles não podem estar aqui, tá bom? Questão B. Cite outros 3 números naturais que poderiam, né, fazer parte aqui, então, dessa tirinha, ok? Sem alterar o sentido. Poderiam substituir o 5 e o 7. Tem muitas respostas, tá? Então, eu poderia colocar qualquer outro número primo. Poderia colocar o 2, eu coloquei algumas sugestões aqui, ó. O 2, o 3, o 11, o 17, o 13, o 19, o 23, tá? Lembra que na aula passada eu pedi para que vocês anotassem os números primos do 1 ao 100? Quem não fez isso, volta na videoaula e anote no caderno os números do 1 ao 100, que está lá na videoaula dos números primos, tá bom? Então, aqui eu poderia colocar qualquer número primo como resposta na letra B. Eu dei algumas sugestões, tá bom? Continuando. Questão número 7. Duda distribuiu 324 balas para 12 pessoas. Responda. Essa divisão é exata? Se não, qual é o resto? Para saber se a divisão é exata, tem que dividir, né, gente? 324 dividido por 12 vai dar 27 e resto zero. Ou seja, a divisão é exata, ok? Então, você tem uma divisão exata. B. De acordo com a resposta obtida no item anterior, podemos concluir que 324 é divisível por 12? Por quê? Sim, 324 é divisível por 12, porque a divisão é exata, ou seja, o resto é zero, tá bom? Toda vez
que na divisão o resto for zero, gente, o número que está na chave é divisor do dividendo, tá bom? Ele é chamado, então, de divisor, tá bom? Aqui no caso a pergunta era se 324 é divisível por 12. Sim, é divisível. Continuando. Agora nós temos a questão 9. A questão 9 diz o seguinte: um condomínio possui 6 prédios. Cada prédio tem 10 andares e cada andar possui 4 apartamentos. A quantidade total de apartamentos é divisível por 4, e por 5 e por 10. Então vamos lá. O primeiro passo nesse exercício é achar o número de apartamentos. Basta você fazer uma simples multiplicação. Você vai pegar então os 6 prédios, multiplicar então pela quantidade de andares e também por quantidade de apartamentos por andar. 6 vezes 4 vezes 10, que vai dar 240 apartamentos, ok? Agora, é só você realizar as divisões e ver se a divisão é exata, ou seja, o resto for zero. 240 dividido por 4 dá 60, é uma divisão exata, com resto zero. Então, sim, é divisível por 4. 240 é divisível por 5? Basta fazer a divisão. Vai dar 48 e resto zero. Então, sim, 240 é divisível por 5. 240 é divisível por 10? Então, eu faço a divisão. 240 dividido por 10 vai dar 24. Ó, aqui no 240 dividido por 10, basta você cortar esse zero com esse, ó. 24 dividido por 1 dá 24, ok? Ou seja, 240 é divisível por 10. Essa era a resposta. 240 é divisível por 4, por 5 e por 10. Agora, a questão 12. Vamos lá? O professor de Educação Física do 6º ano quer dividir a turma em equipes para a aula de hoje. Se ele dividir a turma de 6 em 6, vão sobrar 2 alunos de fora. Se ele dividir de 5 em 5, não sobra aluno, dá certinho. E se ele dividir de 7 em 7, vai sobrar um aluno de fora, tá? Sabendo que o número de alunos tem que ser entre 15 e 60, porque, ó, tem que ser maior que 15 e menor que 60. Quantos alunos há nessa turma? Então, nós vamos pegando as informações que nós temos no probleminha. O número de alunos, ele é múltiplo de 5, porque diz aqui, ó, se ela dividir em 5, de 5 em 5 não sobra aluno, ou seja, dá exato. Então, esse número é divisível por 5, ou seja, é múltiplo de 5. Então, o que eu fiz? Tá? A outra informação que nós temos é que esse número tem que estar entre 15 e 60. Então, eu peguei, coloquei todos os números aqui, ó, que estão entre 15 e 60, que estão na tabuada do 5, que são múltiplos do 5. Tá bom? Então, ó, quem são os múltiplos do 5? O 20, o 25, o 30, o 35, o 40, o 45, o 50 e o 55. Como a quantidade de alunos é múltiplo de 5 e tem que estar entre 15 e 60, a quantidade de alunos tem que ser um desses números aqui. E como que eu vou saber exatamente qual é a quantidade? É que nós temos outras duas informações. Se ela dividir a turma de 6 em 6, vão sobrar 2 alunos. E que se ela dividir a turma de 7 em 7, vai sobrar um aluno. Então, eu vou fazer o quê? 20 dividido por 6 e ver qual que é o resto. 20 dividido por 7 e ver qual que é o resto, tá? Quando você fez 20 dividido por 6, tá? Você vai ter resto 2, ok? Porque 6 vezes 3 vai dar 18 e vai sobrar 2, tá? Só que quando você faz 20 dividido por 7, você vai ter resto 6. Então, não pode ser o 20, tá? Você vai fazer a mesma coisa com 25, com o 30, com o 35, com o 40. Nós vamos chegar no 50 para a resposta dar certo, tá? Então, nenhum desses números pode ser a quantidade de alunos, porque não vai, tá, dar certo com as orientações que nós temos no problema, tá bom? O único que completa essas orientações é o número 50, ó. 50 é múltiplo de 5. 50 dividido por 7 vai dar 7, porque 7 vezes 7 dá 49. E vai sobrar quanto, gente? Vai sobrar resto 1. Lembra? Ó, se ela dividir de 7 em 7, sobra um aluno. Então, pode ser o 50. Então, só que o 50 tem que obedecer também a regra do 6 em 6 aqui, ó.
50 dividido por 6 vai dar 8. Porque 8 vezes 6 dá 48 e vai sobrar quanto? 2. O 50, então, ele é divisível por 5. Então, vai dar uma conta exata. E na divisão por 7 vai sobrar um aluno. E na divisão por 6 vai sobrar 2 alunos. Ou seja, vai satisfazer tudo o que está falando no probleminha, tá? Todas as orientações do probleminha. Então, a resposta é o número 50. Então, qual é a quantidade de alunos dessa turma? A quantidade de alunos é 50. Ok? É igual a 50. Tudo bem? São 50 alunos na turma. Próxima. Agora é a questão 14. E a questão 14 está na página 223, ok? Tia Naná comprou uma caixa que continha 100 bombons. Após distribuir alguns para os seus sobrinhos, ela verificou o número de chocolates restantes. Ao contá-los de 4 em 4, sobraram 2. Ao contá-los de 5 em 5, sobraram 3. E ao contá-los de 6 em 6, não sobrou nenhum. Então, uma possibilidade para o número de bombons restantes é... Então, o que nós temos no probleminha? A tia Naná tinha uma caixa com 100 bombons, ela deu alguns para os sobrinhos e ficou com outros. Ficou com o restante dos bombons, tá? Aí, o que ela fez? Se ela organizasse esses bombons em grupinhos de 4 em 4, iam ficar 2 bombons de fora. Se ela agrupasse os bombons que sobraram de 5 em 5, iam sobrar 3 bombons de fora. Agora, se ela agrupasse os bombons de 6 em 6, não ia sobrar nenhum. Ou seja, essa quantidade de bombons é um número que é resultado de uma multiplicação por 6, porque eu consigo agrupar de 6 em 6, né? Então, a primeira informação que nós temos é que é múltiplo de 6, não é múltiplo de 4 e não é múltiplo de 5. Por que não é múltiplo de 4? Porque sobra 2. Por que não é múltiplo de 5? Porque sobra 3. Então, nós vamos fazer essa atividade, tá vendo que ela é de alternativa, por eliminação das alternativas, tá? Então, vamos lá. Nós vamos ter, tá, que cortar daqui, ó, desses números, os múltiplos de 4. Por que cortar os múltiplos de 4? Porque a quantidade de bombons não pode ser um número que resulta de uma multiplicação por 4, ok? Então, vamos lá. 48 dividido por 4 vai dar 12. E vai dar uma conta exata. Então, 48 é múltiplo de 4. A resposta poderia ser o 48? Não, não pode. Não pode ser 48, porque 48 está na tabuada do 4, tá? É uma conta exata. 48 dividido por 4 dá 12. Então, não pode ser 48. Pode ser o 68? 68 dividido por 4 dá 17, a conta dá exata. Então, o 68 também não pode ser, porque é múltiplo de 4 e esse número não pode ser múltiplo de 4 porque sobra 2. Então, eu vou eliminar a A e vou eliminar a B. Não pode ser nem 48 e nem 68. Agora, outra alternativa que dá para eliminar é a letra D. Por quê? Está falando também que não pode ser múltiplo de 5. Porque se agrupar os bombons de 5 em 5, vão sobrar 3. Então, não dá para dividir por 5 os bombons, tá? E 90 é múltiplo de 5. Qualquer número terminado em 0 em 5 é múltiplo de 5. É divisível por 5, tá? Então, eu elimino a letra D também, tá? Então, por que eu vou eliminar a letra D? Porque a D, que é o 90, é múltiplo de 5. Ok? Como ele é múltiplo de 5, não pode ser essa a resposta. Então, eu já eliminei a A, já eliminei a B e já eliminei a D. Ou seja, qual é a resposta? A letra C. Porque 78 não é múltiplo de 4, 78 não é múltiplo de 5 e 78 é múltiplo de 6. Tá? 78 é múltiplo de 6 e se 78 é múltiplo de 6, a alternativa é a letra C, ok? Espero que vocês tenham, então, entendido os exercícios, tá?
Revisem tudo com muito cuidado e até a próxima aula. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?